agradecer muito o convite que veio da SAEC, fico muito feliz em falar sobre isso, né, sobre o Arduino, nessa atividade que a gente vai estar descobrindo um pouco dele. Que nem o Matheus falou, é um pouco diferente. Eu nunca que imaginava que eu ia acabar mexendo com isso. Sempre tive aquela curiosidade, mas nunca me passou pela cabeça. E hoje eu vejo que tem muita aplicação, e inclusive na área de engenharia química. Gente, eu só queria passar então aqui no recado inicial a conta no Tinkercad para vocês poderem acompanhar, tá? Então, tipo, se vocês quiserem fazer depois a prática no final, eu vou estar desenvolvendo na prática, e daí, se vocês quiserem, vocês podem ir fazendo junto comigo para fazerem ali realmente. Ele é tipo um simulador do Arduino, a gente consegue simular o Arduino online, beleza? Gente, se eu estiver olhando para cá, é porque eu estou olhando para a tela onde está a carinha de vocês, quando eu estou olhando para cá está a apresentação, tá? Só para vocês não estranharem. Então, primeira coisa, qual que é o nível de conhecimento de vocês sobre o Arduino? Que é uma coisa que muita gente não conhece, mas pode ser que vocês conheçam. Então, só para a gente ter esse elemento inicial, peço que vocês mandem no chat ali, de 1 a 5, qual que é o nível de conhecimento de vocês. Sendo 1, tipo, nunca vi, e 5, já trabalhei, gosto bastante. Só manda ali no chat para a gente ter esse conhecimento. Então, pô, isso mesmo, tá. Gente, só para vocês terem noção, quando eu comecei a mexer com Arduino também não conhecia nada disso. Saí do zero, realmente, tipo, não tinha noção do que eu estava mexendo, e fui crescendo ali, cada vez aprendendo um pouco mais. Então, realmente, hoje é para bem para o iniciante, para quem nunca viu, para realmente, né, tô descobrindo Arduino, quero saber o que ele faz e tudo mais. Então, aqui só um alinhamento sobre o que a gente vai estar vendo hoje. A gente vai ver o que é o Arduino, vamos ver a história dele, quem foi que criou, por que o Arduino pegou, e por que né, os tipos de Arduino que existem e as partes dele. A gente vai ver também alguns projetos reais que estão sendo aplicados com Arduino e como encontrar esses projetos. E, por fim, vai ter a parte prática, que vai ser no Tinkercad, que a gente vai realmente montar. Então, gente, a parte mais interessante aqui, que não é nada chata, é a parte da prática. Realmente a gente vai queimar a LED lá para ver como é que funciona o negócio. Então, assim, a gente tem tempo. Essa atividade aqui, a gente tem uns 45, 50 minutos aí para desenvolver ela, tudo isso aqui. Então, pode ser que eu fique um pouquinho acelerado, apressado aqui, principalmente nessa parte que é teoria, porque, assim, é legal de passar, acho que é importante vocês verem para não só cair lá, mas também não é a parte mais interessante, assim, a gente realmente quer ver na prática como é que as coisas funcionam. Então, eu vou passar um pouquinho de conceito no começo aqui para a gente, porque, né, é do zero mesmo, não tem como a gente começar já querendo fazer o negócio sem ter nenhuma base. Mas eu vou dar uma acelerada nesse começo. Beleza, gente? Então, o que é o Arduino? Dá para dizer que ele é um cotonete eletrônico, porque em diversas vezes eu ouvi o pessoal usando o Arduino para se referir a várias coisas, assim, e não necessariamente seja um Arduino, mas é uma coisa que às vezes é parecida. Então pegou o nome, né? Isso aqui não é um cotonete, isso aqui é uma haste flexível com pontas de algodão, mas o nome pegou e o Arduino ficou. Então algumas coisas a gente vai ver se referindo ao Arduino que às vezes nem são. Mas o que é realmente essa plataforma aqui, esse componente eletrônico aqui. Esse aqui em específico é um Arduino Uno. A gente vai ver que tem outros tipos de Arduino, mas esse daqui é um Arduino físico, né? A gente vai entender um pouquinho depois disso, mas esse daqui é um dos modelos de Arduino. Então, essa plaquinha aí que vocês estão vendo, eu tenho uma aqui também, vou mostrar na câmera para vocês. Ela também é um Arduino, mas ó, aqui já é um pouquinho diferente, vocês podem ver. Depois a gente vai entender por que ela é diferente. E isso aqui é o Arduino, e um pouquinho de fala, assim, é uma plataforma eletrônica, open source, então ela é aberta. Vocês vão ouvir o Everton falar bastante durante o curso sobre coisas que sejam open source, ou seja, que é realmente aberta. Então essa é uma plataforma eletrônica open source baseada na fácil utilização do hardware e do software. Então ela, além de ser um hardware, o Arduino como componente físico realmente, ele também tem a parte que é software dele. E a gente vai ver mais para frente essas duas partes, na verdade. Foi criado lá em 2005, com foco para não engenheiros, pensando em ser prática e barata. Esses aqui foram os caras que criaram o Arduino lá em 2005, então esses caras aí meio estranhão, tem galera da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, foi uma galera que se juntou lá para fazer esse projeto do Arduino, e esse daqui foi o primeiro Arduino que saiu, ele é um projeto de TCC,
Vocês podem ver que tipo, a galera foi juntando as coisas e fazendo ali, montando para ver o que quer sair. E era tudo peça que, vamos dizer, já existia. Então, já existia um microcontrolador. A gente já tinha outros componentes ali. Eles só juntaram, elaboraram o software, que foi um pouco mais diferencial também, mas o restante meio que já tinha. Mas eles conseguiram unir isso, e sempre com esse foco de ser para não engenheiros, para realmente a galera conseguir rapidamente se adaptar e começar a utilizar. Porque antes o que a gente tinha era principalmente as coisas da, né, vou falar a marca aqui da Siemens, né, que a gente tem os controladores lá. E acaba que aquilo lá às vezes era muito complexo, muito grande, muito para uma indústria mesmo, e às vezes para quem queria fazer uma coisa pequena, uma automação pequena, testar as coisas, às vezes era uma coisa muito cara e não tinha como fazer. E o foco deles foi desenvolver algo mais simples e que fosse para quem não tivesse um conhecimento tão profundo assim de eletrônica, de automação, conseguir também aplicar. E aqui, esse aqui é o primeiro Arduino que foi comercial, lá de 2005. Vocês vão ver depois que mudou um pouco dele, mas esse primeiro aqui até ele tem uma entrada mais antiga aqui, né? E alguns componentes são um pouco diferentes. Mas esse aqui foi o primeiro que saiu comercialmente lá em 2005. De novo, ele é uma plataforma open source, então é tudo aberto. Ele é tanto hardware e software. Ou seja, eles disponibilizam o projeto dele de construção do hardware para quem quiser ir lá, comprar e fazer em casa o Arduino, ou até mesmo pegar como ele é feito e revender. Você só não pode usar o nome de Arduino daí, tipo, você não pode colocar Arduino lá porque a única coisa que não é open source deles é a marca que eles registraram. Mas, por exemplo, esse daqui que eu tenho aqui, que eu estava mostrando para vocês, deixa eu tirar aqui os cabinhos dele. Esse daqui, vocês conseguem ver, ele tem outro nome ali, que é a Robuscore, né? Que é a marca que pegou lá o desenho do Arduino e fez com o nome deles. Então, tipo, você pode fazer isso tranquilamente. A partir do projeto, você consegue criar outro projeto, às vezes um pouco melhor, tudo mais, mas é open source nessa parte do hardware e também open source na parte do software. Então, quer dizer que também é disponibilizado gratuitamente, se não paga para usar o software do Arduino. Isso também possibilita a questão de criação de bibliotecas, que é uma coisa que facilita muito para a gente quando vai mexer, porque quando você compra, às vezes, algum sensor, você tem algumas bibliotecas já disponibilizadas para a comunidade. Então, você compra um sensor lá da China, e às vezes um cara lá do Japão ou lá dos Estados Unidos já trabalhou com aquele mesmo sensor e ele já vai ter disponibilizado uma biblioteca que vai tornar mais fácil a codificação. Então, ele é open source, é realmente aberto, gratuito. Claro, você vai ter que comprar o componente e tudo mais, mas você pode tranquilamente mexer nele sem precisar de uma licença ou algo assim. Aqui a gente tem alguns tipos de Arduino. Esse aqui é o primeiro que eu mostrei para vocês lá, então esse aqui é o Arduino Uno. Foi uma das primeiras versões, assim, e é a mais comum, assim, vamos dizer, a de entrada, a mais utilizada realmente, é o Arduino Uno. Quando você está começando ali, ele é bem, bem bom. Só que daí começa às vezes a aparecer alguns detalhes, né? A gente quer uma coisa um pouquinho melhor para cá, maior assim, menor, e aí tem algumas variações. Esse aqui só trouxe 4 exemplos, mas tem bastante coisa produzida aí pela Arduino, né? Aqui a gente tem o Arduino Mega, que a diferença dele é que ele tem mais entradas aqui. A gente tem mais... fugiu o nome aqui. Mas a gente tem mais entradas realmente. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha 6 entradas analógicas e 13 entradas digitais. E aqui a gente já parte para 16 entradas analógicas e 53 entradas digitais. Então já tem mais espaço, você consegue conectar mais cabos, mais jumpers ali, né? Esse daqui já é o Arduino Nano, que é um Arduino bem menor. Aqui a gente tinha uma entrada, por exemplo, que era USB. Aqui a gente já tem uma micro USB, né, que é a do celular, por exemplo. Né? Então é uma entrada bem menorzinha, o tamanho dele é bem menor. Depois eu mostro um que eu tenho aqui que é parecido com o Nano, que também é bem pequenininho, só para vocês terem de comparação. E esse aqui é um diferentão, acho que nem é mais produzido, mas já foi feito pelo Arduino, que é a Lilypad Arduino. E assim, todos esses daqui, eles têm a mesma ideia, mas vai ter as suas especificidades, vai ter um pouquinho diferente para cá. Esse daqui, por exemplo, acho que a ideia deles era usar em roupas, então ele se encaixava melhor, a forma de colocar era mais fácil. Então, tem as suas diferenças, mas eles conseguem fazer basicamente a mesma coisa.
E aqui para a gente ver em um Arduino Uno quais são as partes que ele tem, né? Para a gente conseguir conhecer um pouquinho melhor. Então, aqui em cima a gente tem o botão de reset, nesse número 1 aqui, a gente está vendo o botão de reset, que é basicamente um botão para você reiniciar o Arduino. Depois a gente vai ver para que isso funciona e por que a gente precisaria de um botão desse, mas é como se você tivesse com o seu computador ligado, você aperta aquele botão, ele desliga e liga de volta. É isso que ele vai fazer. Aqui a gente tem no número 2, a gente tem a entrada de energia e informação. Ela é uma entrada de USB tipo C, tipo P ou T. Mas é a mesma entrada de USB que a gente tem nas impressoras. Então, eu tenho um cabo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Cadê o cabo? Aqui. É esse cabo aqui, ó, que é bem de impressora. Então, uma ponta dele é essa entrada, na outra ponta é USB normal. Então, essa ponta aqui da USB vai no meu computador e essa aqui vai conectar no Arduino. É para eu mandar tanto energia para o Arduino quanto informação. Então, eu escrevo um código, por exemplo, e em vez de eu rodar o meu código no computador, eu vou descarregar ele no Arduino e eu vou fazer ele rodar o Arduino que vai estar rodando o meu código. Ele vai salvar, armazenar o código aqui e vai rodar. Então, aqui a gente entra com energia e com informação. E também tem a saída de informação. Se eu quiser, por exemplo, mostrar um gráfico do que eu estou medindo de temperatura, eu posso, eu conecto aqui o cabo e daí eu vou estar mandando informação sair do Arduino também por essa mesma porta. Nessa número 3 aqui, ela serve como uma porta de energia exclusivamente. Por exemplo, eu posso escrever um código que vai fazer o LED piscar. E aí eu não preciso estar conectado ali no computador. Eu posso pegar, por exemplo, e colocar ele na tomada para funcionar. E aí eu vou fornecer energia só por aqui, porque eu não estou mais lidando com informação. É só a energia que me interessa, eu só preciso alimentar ele para ele fazer funcionar aquele LED. Então eu conecto aqui diretamente. Essas aqui são as entradas, né, os pinos para a gente colocar os jumpers, né, que são os cabinhos. Essa daqui é onde a gente tem a saída de energia, então ele trabalha com 3.3 volts, 5 volts, e também tem as entradas de terra, né? Esse GND é do inglês ground, que quer dizer terra, então, tipo, toda vez que vocês verem esse GND aqui é porque é a parte do terra, ou né, o negativo lá, quando a gente vai ver nos cabos depois. Aqui a gente tem 5 entradas analógicas, 6, né? 1, 2, 3. 6 entradas analógicas, e aqui a gente tem as entradas digitais. Elas são tanto entradas como saídas. Você pode ter tanto entrada de informação no Arduino, o que seria uma entrada, por exemplo, um sensor está mandando informação da temperatura para o Arduino, mas pode ser também saída. Você pode estar mandando a informação do Arduino para ligar o LED. Então, essas aqui são as partes do Arduino, e o coração dele é o microcontrolador que está aqui, que é esse número 7. Tipo, 96% das coisas que acontecem no Arduino é esse cara que comanda, é ele que manda, tipo, ele é o coração realmente, o restante está aqui só porque precisava estar ali de periférico, assim. Mas o microcontrolador é realmente o coração, é ele que vai controlar realmente todo o que está acontecendo aqui. E a gente, né, tem o software também, que ali eu falei só do hardware, mas tem a parte que é o software, que é um programa de computador que a gente instala para fazer a utilização e descarregar, por exemplo, depois esse programa dentro do Arduino. Ele utiliza a linguagem de C++, que é próximo com o que a gente vê dentro do curso, lá com os professores, quando a gente vê a linguagem C. Então é uma linguagem que é relativamente familiar para a gente. É uma linguagem de nível médio, ela não é tipo um Python que é bem próximo do inglês, e não tão baixo assim a ponto de ser uma linguagem realmente de computador. Então, ela é uma linguagem de nível médio ali que a gente diz. Mas a gente já viu alguma coisa parecida, vocês vão ver que tipo, dá para entender tranquilamente o que a gente está escrevendo na lógica. Essa aqui é a estrutura do software, a IDE. Então, como é que a gente vai abrir esse programa no computador e vai ter essa interface aqui no início. A gente tem uma parte de setup, uma parte de loop, e a gente pode ter mais partes, mas o básico, assim, um programa normal, assim, vai ter essas duas partes aqui apenas. Mas a gente pode implementar mais outras partes, né? Então, basicamente, o que é a diferença do setup para o loop? No setup, você vai colocar o que é inicial, a condição inicial para você começar a rodar
o teu programa. Então, você, por exemplo, vai dizer qual que vai calibrar a tua balança, você vai zerar algumas variáveis, você vai fazer essa configuração de qual vai ser o pino que vai estar recebendo informações, que vai ter entradas e quais que vai ser saídas. Então, é basicamente a configuração inicial que você vai fazer no teu Arduino. E o loop é o que ele vai ficar rodando. Então, você coloca o código, por exemplo, ali na primeira linha do loop. Leia o sensor. Na segunda linha, grave na variável tal o que você leu do sensor. Daí, na terceira linha, se coloca, mostre na tela o valor, mostre no gráfico o valor. Então, você colocou essas 3 informações. E aí, ele é um loop. Primeiro, ele vai ler, vai mostrar na tela e vai no gráfico, né? Vai salvar na variável e ir para o gráfico. Então, ele vai ler variável gráfico. Ele chegou no final, ele é um loop, ele vai voltar para o começo. Então, lê variável gráfico, lê variável gráfico, lê variável gráfico, para sempre. Ele vai ficar em looping eterno ali. A não ser que você aperte aquele botão de reset, que aí ele vai voltar para o zero e vai começar a rodar o programa de novo, vai zerar as variáveis, vai fazer aquela definição de configuração inicial de volta que é aqui do setup. Então, no setup, você só vai passar uma vez. E no loop, você vai ficar infinitamente repetindo ali. Então, essa aqui é a cara que ele tem aqui, a plataforma do software do Arduino. Agora, já entrando na parte de projetos, a segunda parte do mini curso de hoje, que vocês vão ver que os projetos do Arduino, muitas vezes, eles são como receitas de bolo. A galera realmente, tipo, vê como é que eles fizeram, coloca lá na receita e fala assim, ó, você precisa comprar um Arduino, 2 sensores desse, precisa das resistências dessa daqui, e você vai colocar esse código aqui, vai montar dessa forma aqui, e você vai conseguir sair com o mesmo resultado que eu estou tendo aqui. Então, para quem está começando, é muito bacana, porque tem muito projeto disponibilizado. Vou passar em alguns aqui. Esse daqui, por exemplo, é para fazer a alimentação do cachorro com Arduino. Então, vocês estão vendo que aqui está o Arduino, né? O Arduino, naturalmente, ele não tem comunicação com a internet. E esse daqui ele está controlando pelo celular, mas provavelmente ele fez algum módulo, utilizou de algum módulo que faz a conexão com o Wi-Fi daí. Porque também tem essa extensão. Você consegue adicionar alguma coisa a mais para ter alguma coisa diferente, né? Então aqui está o Arduino ali, vocês estão vendo que ele está controlando pelo celular dele para fazer essa liberação. E você pode ir lá no site, nesse link que está aqui, depois o pessoal vai passar para vocês esses slides, e você consegue acessar esse site aqui, só clicar aqui, né? Ele vai direcionar lá para o site do Arduino, e vocês vão conseguir ver o que vocês vão precisar e como que vocês vão fazer para montar. O pessoal descreve realmente por receita de bolo para ver como é que funciona. Aqui um outro projeto que é uma arminha de Nerf, né, controlada aqui por Bluetooth. Então, também é uma aplicação que dá para fazer. Aqui a gente vê umas coisas que são um pouco mais brincadeiras ou, né, não tão sérias, mas tem essa aplicação aqui que eu achei interessante, feita inclusive aqui no Brasil, que é para liberação de álcool gel. Então a pessoa coloca a mão ali embaixo e vai ter o acionamento automático. E, inclusive, vocês podem ver que tipo, tá num formato muito bonitinho, né? Pode pensar assim, pô, então dá para eu montar esse projeto que o cara disponibilizou e começar a vender aqui na minha cidade? Dá. Você pode simplesmente pegar o projeto que ele fez lá, comprar as partes que ele indicou, o sensor, colocar naquela configuração que ele mostrou e começar a vender na tua cidade. Só que aí que entra um pouquinho da diferença, porque o Arduino ele é uma plataforma muito genérica, assim. Ele faz um monte de coisa, ele tem capacidade para fazer um monte de coisa. Só que quando você está fazendo uma aplicação em específico, talvez ele tenha componentes que você nem chegou a usar. Então, quando você vai vender em larga escala, talvez é interessante você realmente fazer um projeto em específico. O Arduino ele é muito bom para prototipar. E ele é muito de fácil acesso para você fazer as alterações. Então, quando você está começando um projeto novo, é muito bacana utilizar o Arduino, mas quando você está colocando isso em larga escala para realmente aplicar numa funcionalidade em específico, às vezes é melhor você montar um sistema eletrônico mais enxuto, que tem menos componentes e vai fazer a mesma coisa que você estava fazendo no Arduino. Vai sair mais barato daí, no caso. E foi principalmente por isso, eu acho que o Arduino pegou, porque ele é uma plataforma, tipo, muito versátil. Você não precisa comprar um monte de coisa de eletrônica para você começar a poder fazer algumas coisinhas. Você compra o Arduino, ele já é mais completo, assim, você consegue já ter uma boa introdução ali e consegue fazer muito teste, muita prototipagem com o Arduino que você tem. Então, gente, eu mostrei alguns projetos aqui e a gente vai para a parte prática, que nem eu falei, que eu acho que é a mais interessante. Eu corri bastante aqui, foi muito ligeiro para falar,
mas a gente vai agora para a parte prática e eu queria saber se vocês vão acompanhar ou não. Queria que vocês mandassem no chat ali se vocês vão acompanhar. Se não for, manda um não, se for, manda um sim. É só porque daí na hora que eu for falando aqui, eu vou direcionando, vou perguntando se vocês estão acompanhando ou não. Só mandem no chat só para eu saber. Tá. Vocês já criaram a conta lá também no site. Quem não criou, manda um não só agora. Se alguém não criou, vocês precisam criar uma conta nesse Tinkercad lá. Só abrir o site lá e criar. É tinkercad.com. E aí é só criar a conta lá, beleza? Gente, eu vou pedir para que vocês abram e vocês criem um circuito lá. Vocês vão abrir, né, nessa página inicial aqui que vai aparecer para vocês. Vocês vão mudar de projetos 3D, vocês vão vir aqui em circuitos. Então você vai clicar aqui em circuitos e agora em criar um novo circuito. E aí eu queria um feedback de vocês quando vocês terminarem. Pode ser aí no chat ou abre o microfone aí para me avisar que vocês chegaram nessa parte de criar um novo circuito. Tá carregando aqui para mim. Tá, me avisa aí quando der boa de abrir. Tô tomando minha aguinha aqui. É normal demorar bastante assim? Pior que não. Agora foi. Beleza. Então vocês clicaram aqui em novo, criar novo circuito e deve ter aparecido alguma tela assim, só que em branco, né? E aqui a gente vai fazer a mise en place, a gente vai começar a nossa receitinha de bolo aqui e a gente vai colocar tudo que a gente vai utilizar. Como é que vocês vão fazer para colocar? Vocês só vão vir no que eu indicar para vocês e vão clicar. Na hora que vocês clicam, deixa eu até confirmar isso, mas quando clica ele já adiciona aqui. Mentira, não adicionou? Então vocês vão clicar e arrastar. Isso, clica e arrasta aqui para dentro. Então vocês vão fazer isso tanto para essa placa de ensaio pequena quanto para o Arduino. Clica e arrasta ele para cá. E deixa nessa configuração aqui, um em cima do outro, o Arduino na parte de cima da plaquinha, tá? E a gente vai colocar mais algumas coisas aqui que a gente vai usar. Então eu vou pedir para vocês colocarem um LED vermelho, isso aqui que vai aparecer para vocês, 2 resistores e um botão. Então vamos vir aqui para cima. Um LED vermelho, 2 resistores e um botão. É isso aqui que a gente vai precisar para fazer o nosso sisteminha de hoje. Vai ser bem básico, gente, mas a gente vai testando e mostrando as coisas, o que pode dar errado nessa confecção desse sistema aqui. E acho que vai ser bem bacana para a gente entender como é que é o funcionamento. Tá. Primeiro a gente vai começar com o LED, como é que é o funcionamento dele. O LED, ele tem uma parte que é positiva e uma parte que é negativa. Se você ligar o negativo no positivo e trocar aqui, no caso, as perninhas dele, vai queimar teu LED. Então a gente precisa realmente ter essa atenção para saber qual que é o positivo e qual que é o negativo. A gente tem algumas formas de verificar. Uma delas é aqui por essa plaquinha que está aqui dentro dele. Então essa aqui que é maior é o lado que é negativo. E aqui a menorzinha é o lado que é positivo. Também pela perninha. Essa perninha que é torta, ela é positiva. E aqui a reta é a negativa. E assim, nesse daqui que a gente está vendo, a gente só consegue ver as perninhas. Então essa perninha que é torta é a perninha que é positiva. Então o que a gente vai fazer? Vocês podem clicar e arrastar e trazer esse LED aqui dentro da nossa placa de ensaio. Também é chamada como protoboard. A gente vai colocar ela aqui. E então essa perninha que é torta, ela é o anodo e essa aqui é o catodo, né? Catódica, essa aqui é anodo. Mas essa aqui é a positiva, essa aqui é a negativa. E aqui nesse software aqui a gente consegue, por exemplo, clicar em algum desses locais aqui e arrastar para a gente fazer a conexão com cabos. Então se eu clico e arrasto, ele me dá um cabinho e eu consigo clicar em outro lugar e fazer uma conexão aqui. Como fosse um cabo, um jumper que a gente fala, que vem a ser esses conectores aqui, que vocês estão vendo aqui na minha mão. Ó. É um cabinho, assim, realmente, que vai conectar um lugar a outro.
como é que funciona a protoboard aqui, essa plaquinha que a gente está vendo aqui? Vocês passam até a mão aqui, o mouse, vocês conseguem ver que ele conecta em verde, assim, nesse sentido aqui, né, nesse sentido vertical. Então, quando eu colocar um cabo aqui e eu puxar ele para cá, eu estou conectando toda essa fileira número 3 aqui com essa outra fileira número 3 aqui. Porque tudo onde que ele está mostrando verdinho é como se tivesse um fio por trás conectando todos aqueles pinos lá. Então, por exemplo, se eu colocar aqui e outro cabo saindo daqui para cá, e eu der energia aqui, nesse ponto 3, a energia vai circular daqui, vai sair aqui, vai vir para cá, nesse cabo aqui, e vai vir para cá. E aí eu vou estar alimentando tudo isso aqui. Então, se eu colocar até um multímetro aqui para medir se tem alguma resistência entre esses dois pontos, a gente vê que não tem, porque a energia está realmente circulando por esses cabos aqui. Então, só essa atenção que a gente tem que ter, que ela se conecta assim verticalmente aqui. Então, se eu colocar aqui ou colocar aqui, é a mesma coisa. E quando eu coloco, por exemplo, um resistor aqui, ele está conectado com esse cabo aqui e também está conectado com esse cabo aqui. Porque a gente fez um caminho aqui que está conectando todos esses pontos. Então, só para explicar como é que funciona aqui a protoboard. Gente, vocês estão aqui comigo? Vocês conseguiram chegar nessa parte aqui? Manda um ok ali no chat, por favor. Porque eu não gosto quando os professores vão para frente assim e a gente não está acompanhando e eles seguem para frente só. Então, até se der algum problema aí com vocês e não for em algum momento, vocês mandam a mensagem, abrem o microfone. O pessoal me ajuda também a ficar de olho no chat, caso alguém não consiga acompanhar, tá? Mas avisa que a gente vem e vai vendo o que deu de problema, tá? Então tá certo, gente. Vamos continuar aqui. O que a gente vai fazer para queimar um LED agora? A gente vai fazer essa montagem aqui para a gente ver como é que funciona. Então, deixa eu voltar aqui. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vocês estão vendo que nessa parte aqui, se eu coloco o mouse, ele lista em verde toda essa barra aqui, que é o negativo. Ou seja, quando eu coloco alguma coisa negativa aqui, ou um cabeamento puxando, por exemplo, do terra para cá, ele vai estar conectado toda essa linha daqui. Então, quando eu quero conectar no terra, eu não preciso toda vez vir e conectar nesses pontinhos aqui que são do terra. Eu só puxo nessa barrinha negativa aqui e já vai conectar. Então, ele está da mesma forma que esses aqui estavam conectados verticalmente, esse aqui está conectado horizontalmente em toda essa barra aqui. Então, a gente vai puxar um cabo do negativo, desse GND que a gente está vendo aqui, a gente vai clicar e vai trazer até aqui nesse negativo, tá? E só para ficar mais organizado, a gente vai pintar essa linha aqui, esse cabo nosso, da cor preta só para ficar tipo, mais identificado que esse aqui é o negativo. Mas as cores não importam em nada. Se eu fizesse com verde, com rosa, não importa. É só para fazer uma distinção ali mesmo. E a gente também vai puxar um cabo positivo, agora dos 5 volts, aqui para o nosso de baixo aqui, que é o positivo. E também vou pintar agora esse aqui de vermelho, só para ficar diferente. E agora, se eu ligar o meu sistema aqui, eu vou ter energia aqui nesses pontos aqui, né? Ainda não está fechando um circuito, então a gente não vai ver nada acontecendo. Mas se eu colocasse um multímetro aqui entre o positivo e o negativo, ele ia estar medindo 5 volts, porque a gente conectou na entrada de 5 volts. Se a gente viesse aqui e mudasse essa de 5 volts para de 3 volts, a gente já ia estar medindo, então, 3 volts aqui, ia estar mudando. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar o positivo e o negativo no nosso LED. Então, a gente vai puxar aqui o positivo e eu não vou colocar na perninha dele. Eu vou colocar mais aqui assim, ó. Tá vendo? Porque eu conecto, fazendo isso aqui, eu estou conectando com o meu LED, porque a perninha dele está aqui, mas ela está conectada em toda essa fileira aqui que está ficando em verdinho no fundo. Então, eu vou conectar o positivo aqui no lado que é positivo, e eu vou puxar o negativo. Então, eu clicando aqui nessa parte que está do negativo, vou trazer também aqui. Vou pintar esse cabo de preto também, só para ficar ilustrado o que é o negativo. Tá? E agora, a gente pode vir aqui e clicar em iniciar simulação, aqui na parte direita superior, que a gente vai começar a rodar, dar energia para esse sistema e ver o que vai acontecer.
Então, vocês podem clicar aqui, e como alguém já deve ter imaginado, a gente queimou um LED aqui. Vocês podem até ver que ele já dá uma mensagem aqui. O que aconteceu? A gente não colocou nenhuma resistência, então está chegando 5 volts aqui para esse LED. E ele não suporta toda essa descarga aqui. A gente precisa estar usando alguma resistência para limitar a corrente, né, a passagem de corrente que vai ter aqui no LED. Porque ele trabalha com apenas 20 miliamperes e a gente está aqui com ele está dizendo para a gente que a gente está com 483 miliamperes, mas como a gente não tem nenhuma resistência aqui, na verdade esse valor aqui acho que é só um que aparece mesmo aleatório aqui, mas a gente precisa colocar uma resistência para que não queime o nosso LED aqui. Eu vou voltar aqui no slide para a gente ver isso daqui agora. Então, vocês devem lembrar lá da lei de Ohm, que a gente vê lá em Física 3, provavelmente. E vocês vão lembrar disso aqui. Então, o I, que é a intensidade da corrente, né, a amperagem, o V, que é a voltagem, né, medida em volts, né, a tensão, que é medida em volts, e o R, que é a nossa resistência, que é medida em Ohm, tá? E a gente tem essas formulazinhas aqui para a gente fazer esse cálculo. E aqui nesse caso, a gente descobriu lá que o LED ele suporta até 20 miliamperes, então a gente precisa trabalhar com um valor de 20 miliamperes ou menor. E a gente sabe que o nosso sistema está operando a 5 volts. Então a gente precisa descobrir qual que é a resistência que a gente tem que utilizar para que o nosso sistema funcione, né? Então, com 5 volts, qual é a resistência que eu preciso ter para que eu tenha eu tenha 20 miliamperes no meu sistema, tem uma intensidade de corrente de 20 miliamperes. Então, basicamente, é esse I aqui que a gente quer encontrar, e a gente tem já, na verdade, a gente quer encontrar essa resistência, né? A gente já tem esse I aqui, ele que é o nosso objetivo, né? O que está limitando a gente ali. Então, sabendo, a gente vai usar essa fórmula aqui, porque a gente quer descobrir a resistência, né? Então, sabendo que é 5 volts e é 2 miliamperes, então a gente vai trabalhar com amperes aqui, então a gente precisa converter ele de mili para amperes, então vai ficar 0,02. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar numa resistência de 250 ohms. Só para a gente ter um pouquinho de margem de segurança, eu vou colocar como 300 ohms, mas a conta realmente, o que precisaria, seria apenas 250 ohms, tá? Só que como é que a gente sabe que qual que é o nosso resistor de 300 ohms? Assim, quando vocês estão lá em Física 3, vocês já devem ter visto isso. A gente tem os resistores, que são esses componentes aí que está aparecendo na tela. Eu vou mostrar um aqui na minha mão também. É bem pequenininho aqui, não sei se vai focar ou não, mas ele é bem pequenininho. E vocês conseguem ver que ele tem umas coresinhas ali. Não dá para ver bem nítido, mas dá para ver que ele tem uma cor, né? Tem cores diferentes. E é isso que faz a identificação de um resistor para outro, porque eles são muito parecidos e só muda a parte interna deles mesmo. Então, para a gente saber de quanto que é aquele resistor, qual que é a resistência que a gente tem naquele resistor, a gente faz essa checagem pela essa codificação de cores aqui, tá? E tem essas regrinhas aqui para a gente fazer essa verificação. Então, como a gente quer um de 300, a gente precisa um que tenha a listra laranja, preta, preta, e o multiplicador aqui desculpa, vai ser laranja, a gente só tem 3 faixas aqui, né? Então, a primeira faixa que a gente está vendo vai ser aqui, então vai ser o 3, né, que a gente quer 300 ohms, então vai ser 3. A segunda faixa que a gente vai querer essa daqui é um 0, né, então a gente tem um 30 aqui, e como a gente tem mais essa faixa aqui, que é um multiplicador, a gente vai multiplicar 30 por 10, então vai precisar do marrom aqui para dar 300 ohms. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter uma codificação que vai ficar laranja, preto e marrom. E aqui, essa parte aqui é só a tolerância, assim, tipo a segurança ali, o quanto que vai poder variar. Nesse caso, para a gente não importa tanto, é mais essa codificação de cores aqui. E até mesmo aqui dentro do nosso sistema, a gente vai ver que vai ser um pouquinho diferente para a gente colocar do nosso resistor. E a gente vai montar desse formato aqui, tá? Então, eu vou voltar lá para o Tinkercad, aí vocês me acompanham aqui para fazer essa montagem com o resistor. Então, vou desligar, parar minha simulação aqui para mexer nele.
e eu vou só reposicionar ele aqui só para ficar parecido como a gente estava trabalhando lá, tá? Para ficar mais visual. Então, deixa eu apagar essas linhas aqui também. Então, de novo, vou puxar esse cabo aqui no negativo, e agora um no positivo aqui. Pintar esse aqui de vermelho para ficar bem ilustrado aqui. E agora a gente vai então colocar um resistor. Esse resistor aqui, a gente vai selecionar ele e vai colocar aqui. E assim, gente, tanto faz aonde a gente colocar. Se a gente colocar, por exemplo, se a gente colocar no lado positivo aqui, antes de chegar no LED, ou a gente colocar aqui, porque ele vai ter o mesmo efeito para a gente, ele vai limitar a corrente, tá? É como se fosse realmente, por exemplo, como se fosse... Eu apaguei esse slide, não tá lá. Mas imagina uma mangueira que está saindo água e você aperta ela. Então você tá limitando a passagem de corrente, vai diminuir a vazão ali. E é mais ou menos isso que a corrente vai fazer. A resistência vai fazer. Ela vai dificultar a passagem e aí vai diminuir a vazão de água que a gente está tendo na nossa mangueira. Então, com uma vazão menor, a vazão a gente podia pensar que enfim, tipo, tá saindo menos água lá. Aqui a gente está tendo uma intensidade, a nossa intensidade de corrente, que é a amperagem, ela vai diminuir. Dá para ter muita analogia com essa parte de uma mangueira, porque quando você aperta ela, você aumenta a resistência, ele vai diminuir a saída de água. Aqui, no caso, ele vai diminuir a intensidade que a gente está fornecendo para o nosso LED. Se a gente agora ligar ele aqui, desculpa, ainda não. A gente precisa primeiro conferir se está com 300 ohms. Então, a gente vai colocar aqui, na verdade, no nosso resistor. A gente vai clicar nele. E era para abrir uma caixinha aqui, mas por que não está abrindo? Ah, abriu aqui. Vocês vão clicando aqui, porque uma hora ele abre. Ó. Mas ele vai abrir essa caixinha aqui em cima. E a gente vai colocar aqui que a gente quer um resistor de 300 ohms. Então, 300, 300. Aqui está em kilo ohms, a gente vai mudar para ohms, tá? E aí vocês podem ver que ficou aquela codificação que eu tinha comentado. Laranja, preto, marrom, e aqui a outra bundinha dele está como dourado, que é só aquela questão realmente da tolerância de porcentagem de erro que pode ter, né? Mas, então agora a gente já configurou tudo certinho, a gente pode iniciar a nossa simulação e a gente vai ver que o nosso LED acendeu aqui. Então agora a gente fez um LED acender. Isso é um programa, uma montagem de sistema aqui, e vocês viram que não teve nenhuma codificação aqui. E tem a parte de código sempre no Arduino. Gente, seguinte, estou vendo que está quase dando tempo. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, porque senão a gente não vai terminar e não vai ter tempo para dúvida. Mas eu vou passando aqui para vocês e a gente vai vendo onde a gente consegue chegar. Vocês estão vendo que não tem nada de código aqui, então eu acho que agora a gente já vai para a parte do código. Não, vou falar do botão. Eu vou pular direto para o código, que eu acho que aí a gente consegue colocar o código que é mais relevante e depois a gente volta aqui no botão, tá? Então, lá no Tinkercad, a gente vai ver essa parte aqui do código e a gente vai trocar para texto. Então, vamos voltar aqui no Tinkercad, vamos vir aqui em código, aqui nessa parte superior direita, e a gente está aqui em blocos. É uma forma de programar também, a gente consegue colocar aqui, mas a gente vai trabalhar com texto, que é como apareceria se a gente tivesse realmente o programa do Arduino no nosso computador. Então, a gente veio ali em código, clicou aqui, mudou para texto, ele vai aparecer uma mensagem, vocês dão um OK ali, e vão vir para cá. Esse daqui é o código que ele já está. Então, eu vou fazer uma leitura aqui do código para vocês. A gente está aqui no setup, a gente está colocando que o LED built-in, ele é uma saída e que ele vai ficar rodando um loop aqui, né? A gente está tendo esse loop e ele está mandando escrever, então digital write, então é uma escrita digital, então é um pino digital que a gente está tendo, e ele está colocando que esse LED built-in, ele vai ficar ligado, então ele dá um high é o ligado do Arduino, ele manda 5 volts, ou a voltagem total que você está trabalhando, quando ele está no high, então ele está mandando ligar,
por 1 segundo. Esse delay aqui é o tempo em milissegundos, né? Então, ele está mandando ficar ligado por 1 segundo, e depois de 1 segundo ele manda desligar. Então, ele fica num digital write para ficar desligado. Low é um 0, ou seja, é 0 volts, aí, senão não tem, se para de mandar a informação. E aqui, daí ele espera mais 1 segundo e liga de volta. Então, até dá para testar aqui para ver se vai funcionar. Se não me engano, esse LED que ele está colocando é esse D13 aqui. Mas vamos ver se é isso mesmo. Então, vocês podem conectar ele direto, esse pino vermelho aqui, no pino 13 aqui. Então, clica e arrasta o cabo vermelho que estava antes ligado direto aqui no positivo. Vocês podem colocar aqui no 13 e ele vai fazer ele piscar. Esse build-in aqui é porque o 13 é um bem específico aqui do Arduino, é um pino bem específico, bem, tipo, é o padrão dele, o default, o que é realmente padrão dele quando vai fazer algum teste é sempre no 13. Então esse build-in aqui é esse pino 13. A gente vai fazer um outro código, eu vou mandar para vocês aí no chat. Deixa eu pegar aqui que eu tinha salvado no WhatsApp. Deixa eu mandar para vocês aí no chat o código que a gente vai montar. E eu vou explicar para vocês ele. Então, eu vou passar aí no chat. Copiem esse código e coloquem aqui no Tinkercad e a gente vai montar o sistema para rodar esse código aqui, tá, gente? Ó, então eu vou vir aqui, dar um Ctrl V. Ué, por que não está indo? Vocês conseguiram copiar? Porque o meu não está indo. Não. Tá deixando, né? Eu ver se direto do WhatsApp eu consigo, daí como eu consegui copiar do chat. Eu acho que é porque tá rodando a simulação, não? Ah, perfeito, isso mesmo. Certinho. Para a simulação aqui. E aí agora cola o código aqui. Tem razão, bem pontuado. Essa parte de cima aqui é só comentário, então dá para apagar também. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para a gente ler um pouco melhor o que está escrito aqui. E foi o site embora. Então, código aqui. Programação bem parecida com o que a gente vê lá em comp. Então, aqui a gente tem uma declaração de variável. Então, int status, a gente está declarando a variável status, que é o que vai dizer para a gente se o nosso botão está apertado ou não, tá? E a gente está declarando aqui os pinos. Então, esse pin mode, a gente está dizendo se um pino ele vai receber informação, ou seja, ele vai receber do mundo externo para dentro do Arduino, ou se ele vai sair do Arduino e ir para o mundo externo. Então, nesse caso, a gente colocou um output, que seria uma saída. Então, o pino 3, ele está como uma saída. Então, está saindo informação. E o pino 4, ele está como entrada. Então, ele está medindo alguma coisa, ele está recebendo algum sinal externo e jogando para dentro do Arduino. Nesse caso, o pino 4, ele vai estar conectado com o nosso botão. Quando a gente aperta o botão, a gente está mandando a informação que eu apertei o botão. Então, isso vai ser uma entrada do Arduino. E aqui a gente está fazendo o loop. Aqui era o setup. Lembra que eu falei que o setup acontece uma vez só, e a gente só define as coisas que vão ser. Então, aqui a gente está configurando esses dois pinos. A gente está dizendo para o Arduino que ele vai trabalhar com esses dois pinos e que um é de saída e o outro é de entrada. Isso a gente só faz uma vez. Depois ele vai ficar rodando o loop infinitamente, esse loop aqui. Então, essa variável de status é só para facilitar o nosso entendimento. A gente não precisaria trabalhar assim, mas eu acho que fica mais fácil de explicar. Então, a variável de status, ela vai ler. Tá vendo que está um digital read. Quando está o read, é a leitura. Então, ele vai fazer uma leitura digital do nosso pino. Do pino número 4. Que lembra que é o nosso pino que está recebendo informação, é a entrada do Arduino. Então, esse pino 4 está recebendo informação e a gente está lendo. Então, a gente vai ler o nosso pino 4. Então, aqui a gente está vendo se o botão está sendo apertado ou não. Se o nosso botão tiver sido apertado, quer dizer que ele está recebendo 5 volts. Lembra que eu falei que 5 volts é ligado, é o high aqui do Arduino. Então, a gente está fazendo uma checagem aqui. Então, essa aqui é uma linha de if-else, né? Então, um se alguma coisa acontecer, se não.
Então é só uma checagem, é uma condição, né? Então aqui, se status for high, ou seja, se o nosso botão estiver apertado, é isso que ele está lendo aqui, isso que ele está mostrando para a gente. Se o nosso botão estiver apertado, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um digital write. Digital write é escrever. Então a gente vai fazer uma escrita digital no pino 3. O nosso pino 3 é o pino de saída, né? Então aqui o pino de saída, o pino 3. E ele vai escrever ligado. Quando a gente faz isso, a gente está mandando um sinal para o nosso LED para ele ligar. Então, se o botão estiver apertado, ele vai ligar o nosso LED. Agora, se não, se o nosso botão estiver desligado, se ele não tiver sido apertado, então aqui era um se, e aqui tem o se não, né? Que é o contrário do se. Então, ele não estava ligado, quer dizer que ele está desligado. Então, nesse else aqui que a gente está aqui, a gente vai entrar aqui daí, e se ele não tiver com o botão apertado, a gente quer desligar o nosso LED. Então a gente vai fazer uma escrita digital, então digital write, no pino 3, que também é o mesmo pino, então a gente está trabalhando com o mesmo aqui, que é o nosso pino de saída, e vai escrever low, que é o baixo, que é o zero do nosso 0 volts que vai estar saindo aqui da nossa porta. Então só vamos montar agora esse sisteminha aqui para a gente poder rodar ele, tá? Eu vou, acho que pular algumas partes de explicação aqui, mas aí qualquer coisa a gente fica um pouco mais no final, quem que tiver interesse para a gente esmiuçar um pouco melhor, tá? Então a gente trabalhou com o pino 3 e com o pino 4. Eu vou colocar o botão aqui, ó, vamos colocar esse botão nessa parte aqui, ó. E a gente vai conectar o negativo aqui no nosso botão. Vamos conectar assim, nessa perninha da direita aqui, a gente vai conectar o negativo. Para eu não perder tempo, eu vou colocar a cola aqui para mim, e aí a gente vai se guiando por ela, tá? Então a gente vai conectar essa perninha aqui, eu já tinha falado errado, nem era no negativo. Peraí, que não é essa afinal, é aqui. A gente vai fazer esse esquema de montagem aqui, para a gente já não perder muito tempo aqui, tá, gente? Então eu vou colocar essa perninha aqui, não vai ser no negativo, deixa eu apagar ela, aperto um delete ali para apagar. A gente vai colocar esse outro resistor aqui, ligado no negativo. Então a gente vai colocar ele aqui, conectando essa perninha dele aqui no negativo e essa outra perninha aqui. Então ele está ligado no negativo, vai colocar aqui a resistência de 300 ohms também. 300 ohms. E só que eu coloquei errado, ela na perninha mesmo do botão, então ele tem que ficar aqui. Sempre alinhado com essa perninha que está aqui. E a gente vai puxar agora um cabo daqui para o nosso pino que está recebendo a entrada. Então, a gente está mandando informação para o nosso pino número 4. A gente escreveu aqui no código que o pino 4 é o pino de entrada. E a gente está fazendo a entrada da informação do nosso botão. Então, a gente vai conectar daqui lá no pino 4. A gente pode pintar isso aqui com amarelo para dizer que está cruzando informação. A gente está mandando informação para lá. E aqui a gente vai estar conectando do positivo aqui na outra perninha. Então, vamos pintar isso aqui de vermelho. Então, quando eu aperto o botão, o que ele faz? Ele vai mandar esse sinal para o pino 4. A gente vai mandar 5 volts lá para o pino 4. E era isso que a gente estava verificando naquela condição. A gente está lendo o pino 4 e vendo se tem 5 volts nele. Então, quando a gente aperta o botão, é isso que acontece. E agora a gente precisa conectar a saída. Lembra que a gente tinha tirado essa linha daqui e conectado no pino 13, né? Antes ela estava aqui no positivo, então quando a gente liga ele liga direto 5 volts. Agora a gente só quer 5 volts quando ele estiver conectado, quando tiver apertado o botão. Então lá no 3, que é o nosso pino de saída, a gente vai conectar esse cabo vermelho. Então o cabo vermelho ele só está recebendo os 5 volts quando o nosso botão está apertado. É essa configuração que a gente fez aqui no nosso código. E agora, se a gente colocar para rodar, deixa eu testar aqui, vai que dá problema, né? A gente colocou aqui para rodar. Quando eu aperto o botão, ele acende o LED. E quando eu solto, ele apaga. Gente, vocês conseguiram chegar aqui? Fui rápido demais. Só queria saber se vocês conseguiram chegar aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente já tira também. Mas vocês conseguiram chegar nessa parte aqui? Eu pulei alguma parte, deu algum problema aí no meio? Aqui deu boa. Deu certo? Tá piscando certinho o LED? Você aperta no botão, ele acende o LED? Tá.
Beleza. Gente, eu tinha mais umas partezinhas ali para explicar, mas eu queria abrir primeiro para dúvidas, tá? Então, até meu botão tá errado aqui, mas funcionou. Ó, esse botão ele tinha que ficar um pouquinho mais para cá. Não, não faz mal ter ficado no que ficou, mas na prática, na vida real, ele não ia ficar ali. Mas, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Senão, daí eu vou explicar daí o que eu ia falar aqui dessa questão do botão, que é um detalhe a mais, tá? Mas se vocês têm alguma dúvida, mande aí no chat ou abra o microfone, que acho que fica mais fácil da gente comunicar também. Aproveitar também para falar aqui que o credenciamento da atividade está liberado lá, daí quando vocês saírem aqui já dá para ir se credenciar tranquilo lá na Eventry. E também outro aviso é que daqui a pouco a gente vai ter a palestra com a Michelle, que é sobre neuroengenharia. Então, não esqueçam depois dessa atividade que promete ser muito massa. Eu tenho uma dúvida, não tanto a ver com a construção, mas tipo, esse esqueminha mesmo mais básico que a gente fez do LED acendendo e tal, quanto custaria mais ou menos para fazer tipo, fisicamente? Tá. Uma boa pergunta, porque assim, quando a gente vai começar, a gente sempre quer saber essa parte financeira. E eu vou mandar para vocês ali o link da RoboScore. Vamos abrir aqui mesmo. Ó, esse daqui é o kit que eu comprei para começar. Ele, eu não estou fazendo, não ganhei nada para fazer isso, mas olha só, tipo, ele traz um passo a passo. Aqui são vários projetos que você vai fazendo e você vai aprendendo sobre o Arduino. Ele te dá uma base assim, e aqui, por exemplo, lendo um botão. Então você consegue vir aqui, tem uma aula que ele explica como é que funciona o botão, como é que é as coisas, ele mostra aqui um esquema também de montagem, e você faz, ele te dá o código. Então, para quem está começando, esse daqui da RoboScore é muito bacana por conta disso. Ele tem todos os projetos aqui para você fazer. Até, tipo, essa da garra robótica aqui, que é o último projeto, que a gente faz essa garrinha aqui que fica segurando. Ele é um kit, na verdade, ele vem com um monte de coisa, você pode ver que ele vem com um cabo, ele vem com esse joystick aqui, e aí que você consegue configurar, você faz a configuração para ele abrir, trabalhar com essa garra aqui, né? Que tem um servo motor também, né? Esse kit, ele tá a 219, antes estava mais barato. Até é bom abrir aqui porque às vezes ele dá essa mudança de preço. Mas ele é um kit para iniciante e que, tipo, sério, tem muita coisa aqui que dá para você fazer com esse daqui. Tem sensor também de proximidade, bastante coisa que vem nesse kit aqui mesmo. E para começar, eu acho que é muito completo, sabe? Pode ser que você, comprando alguma coisa da China, por exemplo, você consiga um valor mais baixo. Mas o diferencial daqui também é esse curso, que quando você compra o Arduino, você ganha o acesso a esse curso. Então, sério, para mim foi tipo muito, muito, muito bacana fazer esse curso aqui. Respondido, Cedric? Valeu. Beleza. Tem uma Mais pergunta algum? aqui no chat, Fabiano. A Jaine perguntou. Gostaria de saber quais são as aplicações que podem ser utilizadas aí do Arduino na engenharia química. Perfeito, né? Eu falei isso no começo, agora sustento, né? Seguinte, tem muito projeto que você pode fazer e deixa eu pegar o sensor para mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um sensor de temperatura. E vocês vão ver lá com a Maria Regina. Esse daqui eu não consegui entender ainda bem se ele é uma termorresistência, mas eu acredito que seja. Na descrição dele ele fala que é um outro negócio, na verdade. Mas ele tem os cabinhos dele aqui e tudo mais. Vocês vão ver lá com a Maria Regina quando for em instalações. E dentro da engenharia química, você pode utilizar, por exemplo, esse sensor de temperatura para fazer a medida de temperatura de algum reator, de algum tanque de mistura. Você consegue controlar fazer a leitura desses sensores utilizando um Arduino. Talvez não seja o melhor por conta daquilo que eu falei, que tipo assim, é muito bacana para fazer protótipo, para você fazer algum teste. Por exemplo, você está fazendo um reator experimental, você está fazendo o protótipo do teu reator. Aí você faz com Arduino, você utiliza ele
e dos sensores e tudo mais, dos controladores, né? Esse daqui é um sensor, então ele está mandando informação para o Arduino. Mas a gente tem controlador, que é o caso, por exemplo, dessa garra aqui, que, por exemplo, poderia ser um motorzinho. Deixa eu pegar aqui, eu tenho um motor. Onde que ele tá? Tá, eu tenho bombas aqui, mas também tá difícil. Só um pouquinho. Mas, tipo, além de sensores, a gente também tem atuadores. Então, por exemplo, pode ser uma bomba. A gente pode mandar uma bomba funcionar, pode mandar um motor funcionar, e tudo isso controlado pelo Arduino. Aqui. Esse daqui é um motor, ó, é um NEMA, então, tipo, tem as entradinhas dele aqui, e você faz a configuração, e ele vai estar girando aqui. É um negócio muito forte, tipo assim, para você parar ele na mão é muito difícil. E tudo isso aqui é controlado pelo Arduino. Você faz a programação ali, e ele vai começar, por exemplo, aqui, a ideia para frente, né, já um pouco mais aplicação também, vou colocar aqui um agitador, vai ter uma hélice ali, putz, esqueci o nome. Por exemplo, quero fazer para misturar um tanque de mistura. Então eu vou mandar imprimir 3D, um negocinho para encaixar aqui, e aí eu vou colocar dentro do meu tanque, esse daqui que ele vai ficar agitando o meu tanque lá. E tudo isso aqui vai ser controlado pelo Arduino. Então eu tenho aqui meu sistema, a gente tá uma bagunça aqui, mas eu vou mostrar de longe para vocês o meu sistema que eu estou montando aqui. Então, ó, ali, ó. Esse ali é o sisteminha que eu tô montando, tem umas coisinhas para baixo aqui também. Mas tá ali a bagunça. Então, tipo, ele tem uns tanquinhos que eu fiz com pote, coisa arada, sensor. Então, ali no meio ficava o Arduino para ser a central de informação, de coleta e também distribuição de informação. E as bombinhas que tem ali também. Então, tipo, é para prototipar. A ideia aqui é sair um TCC meu e vai ser nesse ramo. Provavelmente não vou conseguir aplicar isso em larga escala, vamos dizer assim, mas para prototipar o Arduino é muito bom. Então eu consigo fazer esses testes, fazer levantamentos prévios sem ter um gasto muito alto. Porque o que é industrial é os controladores, por exemplo, da Siemens. Então se eu jogar alguma coisa aqui como Siemens, vocês vão ver os preços que a gente tem aqui. Então, tipo, fica um pouquinho inviável da gente começar a trabalhar assim, né? É muito caro. E o Arduino realmente é uma coisa que é mais acessível. E que nem eu falei, quando você quer testar, prototipar, você quer ter uma liberdade muito grande. Às vezes esses aqui eles são mais específicos para uma função. Então, por isso que aí que entra o Arduino. E que nem eu falei, o Arduino ele não consegue se comunicar com a internet. Então, deixa eu mostrar para vocês que eu até tinha prometido que era parecido com o Arduino Nano. Aqui tem um ESP32. Aqui. Ele é bem pequenininho, bem menor que o Arduino. Vocês estão vendo que ele está dentro de uma protoboard, né? Então, ele está aqui, ele é bem pequenininho. Ele tem um painel informativo, então eu consigo ler as informações, mandar. É uma telinha, na verdade, né? Eu consigo ver aqui. E ó, a entrada dele é tipo do celular. Então se conecta aqui como fosse um carregador de celular, sabe? Ele é bem pequenininho. Essa aqui é uma antena de LAN, de WAN, LoRa, fugiu o nome. Que é uma comunicação tipo via rádio, assim. Então, por exemplo, eu posso me comunicar com outro ESP, que tá tipo até uns 500 metros, 600 metros, eu consigo mandar informação via LoRa, tipo uma antena de rádio, isso aqui. E eu consigo mandar, por exemplo, informação entre elas. E também tem a conexão Bluetooth e Wi-Fi nessa plaquinha. É uma plaquinha que é menor que o Arduino, mas ela é muito mais poderosa que o Arduino. Então, tipo, para vocês terem essa noção. E, gente, acho que respondeu, mas eu me empolgo demais. É uma coisa que eu gosto muito de mostrar e de falar. E enfim, vocês têm mais alguma dúvida? Eu tenho uma. Ele, tipo, na montagem do Arduino, precisa ter algum conhecimento sobre solda, algo do tipo, ou ele é só encaixar e tá feito? Então, o Arduino aqui, quando eu comecei, esse daqui que é da Robscore, ele não precisa de nada de solda assim. Já esse daqui, que é o ESP,
eu não sei se eu vou conseguir tirar, mas até é uma vergonha, porque é meu nível de solda que eu vou estar mostrando para vocês. Mas ele veio sem estar soldado, porque ele, vocês estão vendo aqui, ele tem uns pinguinhos de solda meu que eu dei ali. Então, tipo assim, o Arduino em si não precisa, ele é tudo mais, tipo, só encaixar. Até eles vêm, por exemplo, esses jumpers aqui, que pode ver que ele é só encaixar, só vai encaixar lá no, por exemplo, aqui ele é um jumper macho e fêmea, então só ia encaixar um no outro aqui, entendeu? É mais de encaixe. Agora, às vezes se vai para alguns sensores que ele vem sem soldar. Daí você vai ter que treinar um pouquinho a tua habilidade de se fazer essa solda. Mas a maioria deles não. Alguns que são específicos. Por exemplo, o sensor da balança, da célula de carga ali, ele veio também sem soldar. Então eu tive que fazer a solda nesse sensor. Mas são coisas tipo mais básicas, assim, eu nunca tinha soldado e comecei a soldar também para poder fazer essas montagens mais básicas ali, sabe? Então, não precisa, mas talvez você precise para algumas coisas mais específicas, sabe? Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Então é isso, gente. Eu não. Eu vou deixar vocês encerrarem aí. Se alguém tiver alguma curiosidade, eu fico aqui para mostrar essa parte do botão que não funcionou, mas que eu não consegui, não tive, né? Não deu tempo de eu mostrar. Então, se alguém tiver curiosidade, pode ficar, mas passo a vez para o Matheus encerrar a atividade. Mas quem quiser, eu fico aqui. Se quiserem, também eu posso mostrar os outros sensores que eu tenho. Se tiver interesse, eu posso ficar um pouquinho mais aqui para mostrar daí. Beleza, Fabiano, obrigado. Queria agradecer aí a participação de todo o pessoal aí, mas principalmente a você aí por ter compartilhado aí uma das coisas aí que você falou que você mais gosta aí de fazer. É perceptível ver a paixão que você fala disso, até se empolgou bastante ali, então realmente a gente fica bem feliz de você ter compartilhado aí todo esse conteúdo com a gente. É, Bom, então acho que é isso, pessoal. É, Como o Fabiano falou, quem quiser continuar aí na sala para tirar mais algumas dúvidas com ele. Mas para o resto do pessoal eu vou liberar, vou pedir também para a Pietra parar a gravação. E no mais, espero vocês ali na próxima palestra que vai ter de neuroengenharia. E, bom, é isso.